O fim de ano trazia consigo uma promessa de eternidade. Nome do protagonista e nome do parceiro estavam imersos em um romance que parecia esculpido pelos deuses, cada risada ecoando a melodia de um futuro perfeito. As luzes cintilantes da cidade refletiam nos seus olhos, repletos de planos e sonhos compartilhados, enquanto brindavam a virada do ano, selando com um beijo apaixonado a certeza de que nada poderia abalar o alicerce de amor e confiança que haviam construído. Aquele relacionamento era um porto seguro, um farol de paixão e cumplicidade que nome do protagonista jamais imaginou que pudesse ruir. Janeiro, no entanto, trouxe consigo um frio que não era apenas climático. Uma névoa sutil de estranhamento começou a se instalar entre eles. Pequenos gestos, antes habituais, tornaram-se raros. O toque, antes constante, agora era hesitante. Nome do parceiro começou a se fechar em si. A comunicação, antes fluida e transparente, esbarrava em barreiras invisíveis. Nome do protagonista sentia a distância aumentar a cada dia, como um abismo silenciosamente se abrindo entre os dois. As tentativas de nome do protagonista de reverter a situação, de reacender a chama, eram recebidas com respostas vagas ou um silêncio perturbador. São só as pressões do ano novo, dizia, nome do parceiro, enquanto seus olhos pareciam carregar um segredo pesado. A inquietude de nome do protagonista crescia, transformando a leveza dos dias em uma ansiedade constante. Foi então que, em uma tarde chuvosa, enquanto organizava a gaveta de nome do parceiro à procura de um carregador, seus dedos esbarraram em um pequeno objeto metálico. Não era nada demais. Um chaveiro de hotel, mas o nome gravado nele era de uma cidade que nome do parceiro nunca mencionara ter visitado. Uma pontada de desconfiança, gélida e afiada, perfurou o coração de nome do protagonista. A negação lutava bravamente contra a crescente suspeita. Deve haver uma explicação, sussurrava para si, numa tentativa desesperada de manter a fé. A investigação começou de forma hesitante, quase furtiva. Um olhar mais atento ao histórico do navegador, uma mensagem de texto que piscava na tela do celular, de nome do parceiro, enquanto este estava no banho. As palavras eram genéricas, mas o remetente, amor, não era nome do protagonista. O chão pareceu sumir sob os pés, com as mãos trêmulas e o coração martelando no peito. Nome do protagonista confrontou nome do parceiro. Não houve negação, apenas um silêncio pesado que valia mais que 1000 palavras. A confissão veio em sussurros, mas o impacto foi como um grito ensurdecedor. A traição, fria e cruel, era real. A explosão emocional foi inevitável. Uma onda de raiva ardente e tristeza dilacerante varreu o nome do protagonista, que sentia o mundo desabar ao seu redor. A incredulidade era um véu espesso sobre os olhos, embaçando a realidade. A visão de futuro, os planos, as promessas, tudo se estilhaçou em 1000 pedaços, como um espelho quebrado, refletindo uma imagem distorcida e irreconhecível. A identidade que, nome do protagonista, havia construído a dois, baseada na lealdade e no amor, desintegrava-se, deixando um vazio profundo. A sensação de traição era tão visceral que transcendia o relacionamento, atingindo a própria essência de nome do protagonista. A confiança, não apenas em nome do parceiro, mas em si mesmo, estava em ruínas. Como pudera ser tão cego? Como pudera amar com tanta intensidade alguém capaz de tamanha deslealdade? Cada memória feliz agora era tingida de amargura, uma lembrança dolorosa de uma farsa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O peso da verdade era insuportável, mas a necessidade de confrontar nome do parceiro e exigir respostas era ainda maior. A confrontação foi um turbilhão de emoções, um palco para a dor explodir em acusações e lágrimas.
Nome do protagonista sentiu o corpo tremer, a voz embargada pela fúria e pela decepção, enquanto as palavras saíam em um fluxo desordenado, carregadas de anos de amor e agora de uma traição insuportável. Nome do parceiro, pálido e com os olhos desviados, oferecia desculpas vazias, cada uma delas um novo golpe no coração já ferido de nome do protagonista. Os detalhes da infidelidade, revelados a conta-gotas, eram como facas girando na ferida, intensificando a dor a cada nova informação. Não era apenas um deslize, era uma teia de mentiras cuidadosamente tecida que havia corroído a base de tudo o que consideravam sagrado. A atmosfera pesava, densa de mágoa e ressentimento, e a decisão, embora dolorosa, tornou-se inevitável. Não havia mais como continuar. O relacionamento, que um dia foi o alicerce da vida de nome do protagonista, desmoronava-se em ruínas irreparáveis. O adeus foi proferido seco e definitivo, marcando o fim de uma era e o início de uma escuridão profunda. Após a ruptura, nome do protagonista mergulhou em um luto avassalador. Os dias se arrastavam em uma névoa de tristeza e isolamento. O mundo parecia ter perdido suas cores, e cada amanhecer trazia consigo o peso da ausência de nome do parceiro e da vida que haviam construído juntos. A cama, antes um refúgio de carinho, tornou-se um campo de batalha contra a solidão e a insônia. As refeições eram esquecidas, o trabalho, antes uma paixão, virou uma tarefa árdua e sem sentido. Em meio a essa escuridão, um desejo insidioso começou a crescer. A busca por validação externa, por uma forma de retribuir a dor que lhe fora imposta. A vingança, antes um conceito distante e abstrato, começou a parecer uma solução tentadora, uma maneira de restaurar o equilíbrio e aliviar a angústia que o consumia. A ideia de fazer nome do parceiro, sentir a mesma dor, a mesma humilhação, parecia a única saída para o vazio que se instalara. Movido por essa sede de justiça própria, nome do protagonista começou a arquitetar um plano. Pensou em expor a traição publicamente, em arruinar a reputação de nome do parceiro, em causar o mesmo sofrimento que sentia. Impulsivamente, chegou a enviar mensagens anônimas para pessoas próximas a nome do parceiro, insinuando a verdade na esperança de que o escândalo se espalhasse. Contudo, ao invés do alívio esperado, a ação trouxe apenas uma sensação gélida de vazio ainda maior. A vingança não preencheu o buraco em seu coração, apenas o aprofundou, deixando um rastro de amargura e arrependimento. A dor de nome do protagonista não diminuiu, e a satisfação que buscava era ilusória. Percebeu que ao tentar ferir o outro, estava apenas se machucando ainda mais, aprisionando-se em um ciclo de ódio e negatividade. Aquele ato, que deveria trazer catarse, apenas reforçou a ideia de que a vingança era um veneno que consumia a alma de quem o bebia. Em um desses dias sombrios, enquanto se afogava em pensamentos autodestrutivos, nome do amigo familiar apareceu. Com uma xícara de chá quente nas mãos e um olhar de profunda compaixão, nome do amigo familiar sentou-se ao lado de nome do protagonista e, sem rodeios, disse: "Essa raiva está te consumindo, nome do protagonista. Você merece mais do que viver preso ao passado e à dor que outra pessoa te causou." As palavras, ditas com uma suavidade firme, foram um choque de realidade. Nome do protagonista percebeu pela primeira vez em muito tempo que a raiva e o desejo de vingança eram apenas grilhões, impedindo-o de seguir em frente. Aquele momento de clareza, proporcionado pela voz amiga, foi um ponto de virada crucial. A percepção de que a vingança não era o caminho para a cura, mas sim um desvio perigoso, acendeu uma pequena chama de esperança em seu coração. A decisão de buscar um caminho diferente, focado na própria recuperação e no perdão,
começou a tomar forma, ainda que dolorosamente em sua mente exausta. A jornada para se libertar do passado e reconstruir uma nova vida estava apenas começando. A jornada de autodescoberta, de nome do protagonista, começou de forma vacilante, mas determinada. O primeiro passo foi buscar ajuda profissional. As sessões de terapia tornaram-se um porto seguro, onde podia desabafar sem julgamentos, explorando as camadas de dor, raiva e, surpreendentemente, culpa que sentia. Não era fácil. Muitas vezes saía do consultório com a sensação de estar ainda mais exausto, mas aos poucos as peças começavam a se encaixar. Começou a dedicar-se a hobbies que havia abandonado, como a pintura e a caminhada. Pequenas viagens de fim de semana para lugares tranquilos, sem a sombra de nome do parceiro, proporcionaram momentos de reflexão e paz. O processo de perdoar a si mesmo por ter falhado no relacionamento foi o mais árduo, mas essencial. Compreendeu que a traição de nome do parceiro não definia seu valor nem sua capacidade de amar. O perdão ao outro, embora ainda distante, começou a parecer uma possibilidade, não por fraqueza, mas como um ato de libertação pessoal. A redescoberta da própria identidade, separada daquela construída a dois, foi um renascimento. Nome do protagonista redescobriu seus próprios valores, seus sonhos individuais e a força que sempre existiu dentro de si, adormecida pela dependência emocional. Nessa fase crucial, o apoio incondicional de nome do amigo familiar foi um farol. As conversas noturnas, os almoços em que nome do amigo familiar simplesmente ouvia, as palavras de incentivo quando o nome do protagonista sentia que não conseguiria mais, foram o alicerce para a recuperação. Nome do amigo familiar não tentava diminuir a dor, mas a validava, oferecendo um ombro para chorar e uma perspectiva sensata. Houve momentos de profunda vulnerabilidade, onde nome do protagonista confessou seus medos mais profundos, suas inseguranças e a dificuldade em confiar novamente. Nome do amigo familiar nunca falhou em lembrar a nome do protagonista de sua resiliência e força. Reconstruir laços com outros amigos e familiares também foi vital. Aceitar ajuda, antes um desafio para quem sempre se mostrou autossuficiente, tornou-se um ato de coragem e um reconhecimento de que ninguém precisa enfrentar a dor sozinho. A partilha de experiências e o carinho genuíno do círculo de apoio foram o bálsamo para as feridas abertas, mostrando que mesmo após a perda havia amor e conexão, esperando para serem redescobertos. Com o tempo, nome do protagonista começou a superar os medos e as inseguranças deixadas pelo relacionamento. Aquele janeiro de dor que parecia ter destruído tudo, transformou-se em um marco de um novo começo. A construção de novas metas e sonhos, agora independentes do passado, preencheu o vazio. Nome do protagonista matriculou-se em um curso que sempre quis fazer. Dedicou-se a projetos pessoais e profissionais com uma energia renovada. A aceitação de que o fim do relacionamento foi um catalisador para essa transformação trouxe uma sensação de paz. O que antes parecia uma tragédia irreversível, revelou-se uma oportunidade para um crescimento profundo. A vida, antes limitada pela visão a dois, expandiu-se em infinitas possibilidades. Meses depois, em um café movimentado, nome do protagonista teve um encontro inesperado com o nome do parceiro. O coração acelerou por um instante, mas não era a dor antiga, e sim uma leve surpresa. Nome do parceiro parecia mais velho, carregava uma expressão de cansaço. Os olhos se encontraram, e nome do parceiro esboçou um pedido de desculpas silencioso. Nome do protagonista apenas acenou com a cabeça. Um gesto de reconhecimento sem rancor.
Não havia mais raiva, nem desejo de vingança, apenas uma calma aceitação de que a vida havia seguido em frente para ambos. Aquela demonstração de maturidade e força, sem a necessidade de palavras ou confrontos, foi o clímax emocional da jornada. Nome do protagonista percebeu que a verdadeira vitória não era a vingança, mas a paz interior que havia conquistado. Agora, Nome do protagonista vive em um novo estágio da vida, mais forte, mais feliz e infinitamente mais sábio. A lição aprendida sobre amor, perda e resiliência ressoa em cada fibra do seu ser. Janeiros podem trazer fins, mas também trazem a promessa de novos começos, de renascimento. A mensagem final é de esperança. A dor é real, a perda é profunda, mas a capacidade de se reerguer e florescer é ainda maior. O recomeço não é o fim da história, mas o início de um capítulo mais autêntico e significativo.